Olá, sejam muito bem-vindos ao Fera do Esporte, aqui na Start TV. Eu sou Jefferson Mascarenhas e estarei entrevistando hoje um dos atletas, aliás, um dos treinadores, dos maiores treinadores da seleção amazonense e que vai nos passar aqui toda a sua experiência de competição, enfim, de vida, e que vem representando o Amazonas, levando o estado do Amazonas a patamares maior nessa modalidade que é tão curtida pelo povo amazonense, tá bom? Então, aqui com vocês, meu querido amigo, eu agradeço muito a sua vinda ao programa. Nós estávamos batendo um papinho aqui antes e fiquei sabendo, você vai contar algumas histórias aí. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Fera do Esporte. Você é uma das feras realmente do esporte amazonense na atualidade. E a gente sabe que a construção dessa sua carreira, ela já vem de algum tempo. Então, seja muito bem-vindo, Arley, e é um prazer muito imenso nós estarmos aqui com você hoje. Obrigado, Jefferson. Como tu falou, né, a gente tem uma história longa aí, que inclusive você no começo, né, quando eu comecei a jogar, a gente chegou a jogar algumas vezes junto. Não era só fera na natação, né, jogava vôlei legal também. Gostava de brincar, né? Era muito bom, foi um começo bem legal aí há muito tempo atrás. Todo esse período como atleta e até novo comecei como técnico, né, e graças a Deus aí está numa carreira bem legal aí com um esporte que a gente gosta. Que bacana. Não vou esquecer, né, de curtir, compartilhar e também se inscrever no nosso programa, tá bem, gente? Arley, você está hoje com a idade? 47 anos. 47 anos. Quantos anos aí de voleibol? Eu comecei a jogar bem novo, né? Na realidade eu brincava, comecei com 8, 9 anos. Passei um tempo mais jogando, brincando, né? Fui jogar sério realmente quando eu entrei no ensino médio, na escola técnica, né? E aí eu já tinha 17 anos, né? Então, jogando, somando tudo, eu tô com 30 anos, né, de vôlei. Então, Comecei a jogar tarde, mas na verdade acabei sendo técnico muito cedo, né? Com 19 anos, meu final de juvenil, eu já estava começando. Você me lembra muito a própria história do entrevistado passado, o professor Ali Almeida, que também teve que desistir da carreira de nadador para poder formar novos atletas. Então você seguiu também esse caminho. Mas a gente estava conversando aqui em off e você contou que já ganhou uma medalha, inclusive via, né? Em brincadeiras de voleibol. Isso. Realmente a minha família gostava de voleibol. Nós brincávamos, né, em casa, inclusive meu pai e todos os meus irmãos. E você esteve lá. Eu realmente não lembrava dessa situação, e é uma situação bem interessante. E eu queria que você contasse, inclusive, porque daí iniciou toda essa tua vontade de seguir essa carreira como treinador. Isso, como eu te falei, né, quando eu acho que tinha 8, 9 anos, eu comecei a brincar. E meu primo e tua irmã, que sempre me levavam para jogar vôlei por aí, né? Passava lá em casa, me pegava de carro, eram mais velhos e jogavam muito os dois. E aí eles costumavam me pegar lá e a gente ia jogar em vários locais. E aí teve uma época que tinha uma pelada lá na tua casa, né? E a gente foi jogar lá. E aí eu novinho, brincando lá, veio tu, né? Grandão. Rapaz, peguei uma bolada, uma medalha que eu arriei na hora, eu não esqueço nunca. Mas já comecei desde aí já ser um bom caminho, né? Uma medalha de um fera desse aí Que bacana, ficou marcante. que bacana. O primo que você está falando se refere ao Elcio. Isso, Elcio Ramos, não é isso? E a minha irmã, Dora Mascarenhas, que eram casados na época. Eram casados e foram, acho que os principais Teus incentivadores padrinhos do início. no voleibol. Isso é muito bacana. E qual foi a tua qual foi o teu primeiro clube? Qual a primeira seleção que você assumiu aí? Na verdade, eu comecei a jogar na escola técnica. Sério mesmo foi na escola técnica, né? Quando eu entrei no ensino médio. Eu já gostava de vôlei, brincava. Meu irmão também mais velho, o Afranho, ele jogava e chegou a jogar na escola técnica. Ah, né? Legal. E aí ele me indicou, quando eu entrar, procura o professor Mark Clark, né? Que era o outro Isso que eu ia fera. perguntar. Cara, Teu professor lá, então, foi o Mark. Grande fera, né? Um dos professores mais conhecidos também aí no voleibol, com certeza. Eu costumo dizer que muito do que eu sou como técnico vem dele, né? A questão de ser muito detalhista na parte técnica, essas coisas, eu peguei muito com ele. Bacana. E trouxe para minha carreira. Eu sou muito essa parte técnica, eu dou muita atenção, porque eu tinha muito isso, eu via muito ele fazer. E aí, a partir do momento que eu comecei a treinar com ele lá, comecei tarde, mas evolui muito rápido.
E ele, inclusive, foi um dos que acabou me levando para ser técnico, né? Eu comecei... Ele era técnico do Rio Negro Adulto e eu jogava no Rio Negro Adulto. Antes disso, brincando no Sirmã, eu cheguei a ser técnico de uma molecadinha que brincava na praia comigo. A gente entrou no campeonato infantil, mas nada sério, né? E mesmo sem ser nada sério, a primeira competição sem compromisso, a gente ainda foi terceiro lugar no campeonato. E aí, só que no Rio Negro, na época, alguns atletas saíram do Rio Negro e um deles, o Hudson Bonfim, ele jogava no adulto e era técnico das categorias de base. E aí ele acabou saindo. E o Clark, não, já sei que tu tem jeito para ser técnico, eu sempre fui muito líder jogando, né? Eu era aquele atleta que dentro de quadra, mesmo sendo na equipe da escola técnica, eu acho que era um dos menos experientes. Pô, quando eu cheguei lá tinha Erlon, o Luizão, que é o rei da praia, que joga fora. Sim. Francisco, o Chico, que chama Chico Maturana, que era outro fera do... Orlandinho, era uma equipe lá que... Bem forte. E eu mais novo, assim, mas eu sempre já fui muito líder, eu comandava, eu já puxava tudo. E aí ele percebeu isso em mim e ele falou, não, a gente está precisando de um técnico para cuidar das categorias do Rio Negro, e aí a gente vai indicar tu. Já estava em competição, né? A primeira vez que eu cheguei no jogo já foi com a equipe que o professor não pôde mais continuar e comecei a fazer um trabalho com ele, conheci no jogo, o primeiro jogo deles, e depois aí eu já passei a treinar a equipe, desde aí não parei mais. Isso foi em 95. Desde 95 que eu realmente não parei. Antes eu tive aquele trabalhinho com o Sirmã lá. E aí essa equipe do Rio Negro que eu peguei, se eu não me engano, foi 5º lugar no campeonato em 95. Em 96 ficou uma base boa e aí já fomos campeões, já começou e aí o vice não largou mais, né? Que bacana. Arley, nesse caso aí, depois do Clark, né? Eu ia falar do Delmanor, outro grande fera Só que aí era já do basquete, não é isso? Eram parceirões os dois. Exatamente. Grandes amigos, forte abraço aos dois. Então aí tu seguiste essa carreira aí, já deixou de jogar voleibol para assumir a carreira como treinador, não é isso? E quanto tempo você ficou aí com essa equipe? Na verdade, eu ainda não parei de jogar, né? Lá era um negócio interessante. Assim, eu cuidava das categorias de base e jogava na equipe adulta com os atletas. Eu era técnico e eu passei um tempo. Teve uma época que eu ainda tive alguns técnicos, foi o Clark, o Marco Johnson, que também foi um atleta que jogou na Pirelli na época de William, tudo. Chegou a ser meu técnico. O Manassé chegou a ser um tempo o nosso técnico lá. Aliás, o Enó, irmão do Manassé. Sim. O Enó. E aí, depois que eles saíram, eu assumi a equipe adulta também, e aí eu jogava e era técnico ao mesmo tempo. Era um negócio bem interessante, né? Eu ainda fiquei um tempo jogando. Aí, mas eu comecei ficando mais com a categoria de base e jogava no adulto. Ainda fiquei jogando um tempo. E aí, depois de um tempo, eu vi que realmente seria melhor eu me dedicar a ser técnico porque acabava não atrapalhando. Não dá para chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. A verdade é essa, eu vi isso no meio da natação, a vontade de continuar nadando até hoje, mas a gente tem que se dedicar a outras coisas, né? Passar o nosso conhecimento, isso é super importante. Nesse caso aí, então tu assumiste a tua carreira também como treinador, foi fazer curso fora de Manaus, como é que tu aprimorou teu conhecimento? Assim, a CBV ela tem um sistema de cursos que nivela os treinadores, né? Tem técnico nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. E aí, na época eu fiz... Como eu não estava formado, né? Comecei a dirigir equipe ainda entrando na faculdade. Eu era um ex-atleta que comecei a trabalhar como técnico e aí resolvi ir para a faculdade porque eu vi que realmente era aquilo que eu queria. Que bacana. Fui me preparar, estudar para seguir na carreira, porque realmente era o que eu queria. Trabalhei antes com meu tio, eu fiz eletrotécnica na escola e trabalhei nessa área. Ele tinha uma empresa de eletricidade e eu era supervisor das obras da empresa e tal, mas chegou um momento que eu vi que não era isso que eu queria, que foi quando eu assumi a equipe do Rio Negro, larguei, e aí por isso resolvi, vou fazer faculdade. E aí o primeiro curso eu ainda não estava formado, que foi o nível 1, que foi aqui em Manaus. Eu fiz o curso como ouvinte ainda, não podia ser o técnico. E aí, mesmo como ouvinte, eles deixaram fazer prova e tal, e eu fui muito bem.
Na época eles falaram que foi a melhor nota do curso. E aí, como ouvinte não podia ser considerado. Aí quando eu formei, eu passei a ser técnico nível 1, né? Que antigamente era técnico aspirante, 1, 2 e 3. Agora mudou para 1, 2, 3 e 4. E aí, terminou esse curso, passou um tempo, eu fiz o nível 2, que hoje em dia é considerado nível 3. Eu fui para Porto Velho, lá, eles fazem em vários locais do Brasil, né? E para mim foi mais interessante até em termos de custos, né? Em Porto Velho, que era mais perto. E aí eu fui fazer esse curso, que hoje em dia é o nível 3. E lá também fui a melhor nota do curso. Fui o Josenildo, que é o responsável pelos cursos no Brasil na época, falou que, inclusive, até a época que eu fiz, era uma das melhores notas de todas os cursos. Fui muito bem. Você já mostrava talento desde então, né? E aí eu fiz esse curso, que era hoje em dia é considerado nível 3. Ainda tem o nível 4, só que o nível 4 é um curso... São poucas vezes que são feitas, que é um curso já para você dirigir equipes nacionais, em nível internacional, mas o que eu tenho nível 3, ele já serve para dirigir qualquer equipe, até adulto, em competições nacionais. Que bacana. É bem legal. Que show. Me diga uma coisa, que você, então, a tua formação profissional é educação física. Isso? Formou aonde? Eu fiz na UFAM, na época era UA ainda, né? UA. Eu fiz o curso lá. E na faculdade tinha esse interesse pela modalidade de voleibol? Sim, na verdade eu entrei já, né? Eu jogava vôlei e comecei a trabalhar com voleibol na época que eu estava entrando na faculdade. Eu fazia faculdade e já dava treino na escolinha do Rio Negro, nas equipes de base. Como eu disse, eu entrei na faculdade já porque realmente eu queria trabalhar com isso. Não foi diferente da minha carreira também. Te pergunto, quem foi teu professor dessa modalidade, dessa matéria, aliás, na faculdade? Professor Thales Versosa. Conhece nada de vôlei? Não. Muito ruim. Inclusive, além de ser meu professor, era meu colega de trabalho no Rio Negro. Ele era técnico e responsável pelas equipes femininas. Tinha a professora Silvana, que trabalhava com ele, que é uma grande amiga, pessoa que Silvana eu gosto também. muito. E eu era o técnico do masculino e ele era o técnico coordenador do feminino. Inclusive, ele teve uma época que ele precisou viajar para o interior para dar aula. E aí ele me chamou para ajudar a professora Silvana. A gente ficou trabalhando com o feminino também. Forte abraço para o Thales Versosa. Inclusive, ele foi meu primeiro treinador, meu primeiro professor de natação, juntamente com seu irmão, Tanner Versosa. Um forte abraço para os dois aí. Forte abraço, Thales. Nesse caso aí, Arley, qual foi a tua primeira conquista? Eu não falo nem a nível local, mas já a nível regional, porque eu sei que são inúmeros, mas qual foi a primeira aí, a mais importante para você? Cara, acho que as primeiras assim que a gente teve foi... Na época tinha uma Copa Norte, né? Que hoje em dia acabou virando Liga Nacional, que classifica para a Superliga, né? Superliga, hoje em dia tem A, B e C. E a gente tinha as competições, que era a Taça Brasil... E tinha as Copas, né? Copa Norte e tal. E quem ganhasse em cada região tinha direito à fase final. E aí as primeiras foi que a gente, com essa equipe adulta, a gente tinha alguns atletas adultos experientes, mas com a molecada que vinha forte da base do Rio Negro. E aí a gente chegou a ganhar a Copa Norte. Confesso que eu não lembro o ano, se foi 98, 97. E aí já passou a representar. A gente passou a representar a região norte nas competições nacionais. Em 96 também, foi a primeira vez que eu fiz parte da comissão técnica da Seleção Amazonense Infanto Juvenil. O Campeonato Brasileiro foi em Cuiabá. A gente foi vice-campeão brasileiro. O professor Chiquinho, Francisco Emiliano, era o técnico. Certo. E eu e o professor Hudson Bonfim éramos os auxiliares dele, né? Primeira competição nacional assim, que a gente participou, teve um resultado bem legal já. E você depois, assim, já você assumindo como treinador, qual seria a tua conquista mais importante? Cara, deixa eu lembrar aqui. Bom, eu vi matérias, né? Eu te acompanho há algum tempo. Não é à toa também que está no meio do esporte ali, a gente já se conhece realmente há bastante tempo. Eu vi conquistas a nível de jogos escolares brasileiros, de competições sub-15, enfim, foram várias. Eu sempre acompanhei isso e, inclusive, foi por isso que nós formulamos fazer essa entrevista contigo, porque realmente teus resultados são fantásticos. Em nível escolar, a gente tem
Já pela Newton. Na realidade, eu fui trabalhar com esporte escolar quando eu entrei na Newton, né? Antes eu trabalhava com clubes. E é muito legal, assim, porque as competições escolares nacionais são muito interessantes. E a gente tem um projeto legal na Newton que dá bolsa para os atletas. E eu estou desde 2005 lá. Em 2007... Continua. Que continua. legal isso aí. Isso é muito legal. Nesse período agora que eu viajei, eu fui... Quando terminou o período de treinamento da Seleção Brasileira, eu já fui direto de lá para Foz do Iguaçu, que teve o Brasileiro Escolar lá, né? Com a equipe da Newton. E em 2007 a gente chegou a ser vice-campeão brasileiro escolar, com a equipe infantil de 12 a 14 anos. E em 2009 a gente foi vice-campeão com essa mesma base infantil no juvenil, que foi em Londrina, Maringá. Foi as competições escolares que a gente teve os resultados em nível nacional mais interessantes. E aí também teve as seleções com seleção amazonense, né? A gente já chegou a ser campeão brasileiro juvenil na época, que era o sub-20, né? Em Fortaleza, em 2012. Quando tu falas campeão brasileiro, seria a Série A. Nessa categoria. Não, lá no vôlei a gente a gente tem divisão especial, primeira divisão e segunda divisão. A gente foi campeão na primeira divisão. Na especial a gente ainda não conseguiu ser campeão, porque aí já pega um nível muito elevado e a gente sabe muito bem que precisa de toda uma estrutura e a gente agradece, na realidade, as pessoas, no caso aí, que estão em frente da universidade lá da Newton, por apoiar, porque realmente do esporte é imprescindível, né? E o apoio ele tem que ser dado para que se monte uma estrutura para que você possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Talento, a gente sabe que você tem, e até demais. Tanto é que você foi recentemente convocado para estar trabalhando, né, na comissão técnica da Seleção Brasileira. Aí conta essa história para a gente, porque é um orgulho. Como eu estava te falando, a gente conversando antes, né? Eu passei um tempo fora da Seleção Amazonense e esse ano eu voltei, né? Eu acho que eu fiquei até 2016 nas seleções e aí deu uma paradinha no intervalo, cuidar mais da minha equipe também, a oportunidade para outros técnicos trabalharem. E nessa época que eu estava, quando a gente estava falando agorinha, né, a seleção amazonense ficou entre as 8 equipes do Brasil durante uns 4 anos, eu acho. Desde 2012, quando a gente subiu, né, que foi campeão da primeira divisão. E a gente subiu e estava sempre brigando não chegava a ser rebaixado, sempre estava entre as 6, 7, 8 equipes. As 8 equipes não eram rebaixadas na época, né? E a gente estava sempre entre eles. E aí eu passei esses anos fora e voltei esse ano, né? Com esse retorno agora, graças a Deus e ao trabalho nosso da comissão técnica, apoio da federação e a molecada aí que se esforçou pra caramba. A gente tinha um horário de treino que era um pouquinho cansativo, né? Os meninos, até pelo meu horário e a disponibilidade de ginásio, a gente tinha que treinar de 8 às 10 da noite, meninos tendo que estudar de manhã cedo, alguns no corre-corre, e a gente conseguiu, com essa dedicação aí, esses meses de treino que a gente teve de preparação, conseguir um ótimo resultado. Chegou lá, os meninos, assim, graças a Deus, foram muito bem, muito bem. Bacana. Eu fico pensando assim, um esporte individual como a natação, lógico que tem revezamento, são 4 atletas, mas no voleibol são 6. E aí você precisa ter um banco de reserva, mais uma comissão técnica. Não é isso? Em torno de 15, 16 pessoas aí para montar uma seleção. A gente viajou com 14 nessa, mas tinham 15 pessoas trabalhando. Teve um que não foi. Certo, mas aí o grande mérito seu, porque a gente sabe que trabalhar com equipe é muito complicado. Complicado demais, então eu queria que você falasse sobre isso aí, né? Como é que é? Mesmo porque às vezes também tem os atletas que são mais de ponta, tem os outros que estão ali fazendo um coadjuvante, mas estão lá ajudando a seleção. Sem eles também você não teria um time de voleibol. Foi interessante. Eu gosto de ser muito democrático, né? E assim, até o Tadeu, o presidente da federação, ficava me apertando. Olha, a gente tem pouco Tadeu tempo. Que está na atual presidência da federação. Tadeu. Um forte abraço para o Tadeu. Um abraço, Tadeu, também. Obrigado pelo apoio aí esse ano. Já agradeci pessoalmente por ele ter me chamado de volta. A gente, graças a Deus, teve um ano muito bom até agora. Duas pessoas muito competentes, você não.
Eu fui auxiliar técnico dele quando ele foi técnico de seleção, aprendi muito com ele. E assim, o que eu fiz? Quando a gente convocou a seleção, eu pedi para que cada técnico indicasse e a gente começou com quase 30 meninos, para dar uma olhada legal, com calma. Não eu só convocar aqueles que eu conheço. E a gente tem por exemplo, Coari, uma cidade que é distante daqui, mas que todo ano a gente tem atletas bons que vêm para a seleção e que ajudam a gente. Que interessante, né? Nessa seleção que a gente foi campeão, tinha 3 atletas de Coari que vieram. Ou seja, vocês dão chance para todo o estado, né? O interior todo participar. Isso é que legal. Eu fico muito feliz saber disso, porque era isso que eu ia te perguntar. Você falou ainda há pouco, nós vamos tocar nesse assunto sobre estar no grupo ali da seleção brasileira. Então é uma coisa muito restrita. E vocês, como treinadores aqui no estado, ficaria muito fácil convocar apenas atletas da capital. E não, então vocês quer dizer que vocês ampliam, né, esse leque para buscar atletas e dar oportunidade para atletas, inclusive do interior também. Eu lembro que na década de 90 eu também passei pelo município de Borba e eu treinei uma seleção de voleibol com um pouco conhecimento que eu tinha e os caras brilharam, foram campeões da Copa dos Rios e tudo mais. E assim, é muito legal porque tem muitos atletas de valores nos municípios. Infelizmente, eu acho que o problema no nosso estado é que é tudo muito longe, né? A viagem de barco se torna muito dispendiosa. Tem municípios que são 5, 7 dias de barco, né? Às vezes a gente tem muito atleta bom que a gente acaba não conseguindo trazer para avaliar, mas assim, a gente tem algumas situações que a gente já sabe do trabalho. O Coari sempre está vindo com times fortes para participar de jogos escolares. Manacapuru teve uma época que tinha muito boa. Iranduba tem. Então a gente sabe esses municípios que sempre tem os atletas e a gente até conversa com os técnicos. A gente vai convocar a seleção. Tem algum atleta interessante aí? Então essa parceria que a gente faz com os técnicos de lá é interessante, que eles mandam os atletas que a gente sabe que alguns a gente sabe que vão ficar, não tem jeito, porque a gente sabe da qualidade do trabalho deles, né? Além das equipes daqui de Manaus também, que tem... a gente procura dar oportunidade para todos, para que realmente a gente consiga fazer uma seleção forte, né? Já tivesse algum atleta convocado para a seleção brasileira de categorias? Sim, a gente já teve... O primeiro, inclusive, na época do Rio Negro, quando eu comecei, o André Vicente, né, que a gente chama de Andrezão, Campeonato Brasileiro, ele se destacou na época, em 98, que o Amazonas foi campeão brasileiro. E daí ele foi convocado para a seleção brasileira e o técnico da seleção brasileira na época, o Percy, convidou o André e levou ele para jogar na equipe dele lá. O André passou um tempo na seleção brasileira, depois jogou em equipe, jogou no Vasco na época que tinha atletas como o Marcelinho, levantador da seleção brasileira, o Brian Ive dos Estados Unidos. Depois ele foi jogar em Portugal. Foi 3 anos, se eu não me engano, o melhor bloqueador do Campeonato Português adulto. Jogou, não sei se foi no Catar, foi um país assim também. Chegou a jogar com atletas de ponta também. Teve uma carreira bem interessante, o cara era bom. Que legal. Teve o Maurício também, que foi meu atleta da Newtoninha, se destacou nos Jogos Escolares em 2012. E aí de lá foi visto no campeonato escolar também, foi convocado para a seleção brasileira. Só que pela estatura, que a gente felizmente não é tão grande, né? O André já era bem alto. Foi bem lá, mas acabou não ficando. Tem também da Newtonins o Matheus, que foi meu atleta, hoje em dia conhecido como Manaus. Ele jogava quadra comigo e chegou perto dos Jogos Escolares. Eu tinha um atleta que treinava há muito tempo no vôlei de praia, mas precisava de um parceiro para ele. E como o Matheus era bem alto, tinha um bloqueio legal, eu falei, Matheus, vou te trazer para a praia também. Treinou legal, ganhamos os Jogos Escolares, fomos para os Jogos Escolares brasileiros, vice-campeão lá, e o técnico da seleção brasileira já começou a se interessar nele também. Depois ele foi para um período de treino na seleção brasileira, o técnico levou, agora ele está morando em Maringá, e num projeto lá, o técnico da seleção brasileira tem um projeto lá, né, na cidade, que tem vários atletas de fora, e ele está jogando já, inclusive, o circuito brasileiro adulto de vôlei de praia, né? Que interessante isso aí. Arley, tocaste na questão do vôlei de praia, que são, lógico, o mesmo esporte, mas modalidades completamente diferentes do indoor com vôlei de praia. E como seria aí? Como é que você consegue fazer essa conciliação de esporte? Na verdade,
a gente não tem o foco, né, lá na Newtonese no vôlei de praia. Mas assim, a gente tem um trabalho tão interessante tecnicamente que os atletas têm uma qualidade técnica boa e a gente acaba levando isso para a praia. Tem atletas que já são da praia especificamente, né, como a gente tem o Will hoje, que é o Willis, é um menino que é pequeno, mas é muito talentoso. Esse ano ele com o Guilherme a gente foi para o CBDE, né, que é o Campeonato Brasileiro de Desporto Escolar, e eles foram campeão da Série Prata. Pegaram na primeira fase os 2 atletas da seleção brasileira que foram os campeões da Série Ouro e foram campeões mundiais semana passada. E a gente perdeu o jogo para eles. O Willis é menor do que eu, muito baixinho. 15-13 no tie-break, num jogaço com os caras que são seleção brasileira. O moleque é craque, mas infelizmente não cresceu muito. E assim, a gente tem alguns atletas que já são, mas a gente normalmente vê os que se destacam tecnicamente e aí a gente dá uma trabalhada na praia também, né? Mas o foco principal nosso ainda não é a praia. Mas mesmo assim tem conseguido ter uns resultados bem interessantes na praia já, né? Que bacana. Bom, a gente sabe que, no caso, para um atleta jogar bem, ele precisa de fundamentos. Queria que você explicasse para a gente a questão dos fundamentos, como é que você trabalha para que você possa fazer com que esses atletas subam a sua produção e possam se tornar atletas talentosos aí, nas suas posições. A gente tem um trabalho lá na Newtonese que vem desde do mirim, né? De 11, 12 anos os meninos começam. E o meu foco principal, né, nessa categoria, os meninos estão começando, é muito trabalho de fundamento. Porque se a gente não trabalhar, hoje em dia está uma história muito no esporte de que tem que aprender jogando. Mas eu não abro mão da questão da qualidade técnica. A gente faz trabalho muito mesclado, né? A gente trabalha muito jogo porque o menino precisa aprender a prática, ter a né? inteligência tática, né? Aprender a desenvolver o que tem que fazer no jogo, mas ele precisa ter a qualidade de fundamento. Saber tocar na bola. Senão não adianta, que não vai evoluir muito, né? Pode até ser campeão no mirim, no infantil, mas se ele não tiver uma qualidade técnica legal, ele não vai conseguir despontar e chegar até no adulto, né, com qualidade. Arley, e adversários em Manaus? Porque lembro que minha filha Jéssica também jogou voleibol escolar pelo La Salle, inclusive a professora Lília Picanso. E os adversários que tem aí, porque eu sei que tem outros professores também muito bons aí que trabalham, tanto é que isso faz com que o esporte cresça, né? Você pode tocar o nome aí do pessoal que seria o teu concorrente, né? Nesse esporte aqui maravilhoso. Já que tu tocou no nome da Lilian, né? A Lilian Valente, ela é uma grande parceira, assim, a qualidade de trabalho dela, e ela trabalha com a gente na Newtonese, né? Ela que na época era coordenadora me puxou para lá. E a gente tem uma parceria, eu trabalho com as categorias de base, ela com adulto, e a gente vai trabalhando os atletas para chegar numa qualidade. A equipe adulta de lá é muito forte, já chegou a ser campeã brasileira universitária. Brasileira universitária. Está sempre brigando lá em cima. E com esse trabalho interessante que a gente tem, que vem desde a base, né? Desde mirinzinho, tem atletas que jogaram mirim, infantil, juvenil com a gente, estão jogando na equipe adulta universitária lá, fazendo faculdade também, com bolsa de estudo na faculdade. Então, um grande abraço, Lilian, aí para você. Com relação aos adversários, a gente tem, no masculino, tem um trabalho bem legal aqui de algumas equipes. O La Salle estava com um trabalho bem legal, mas aí com esse negócio da pandemia deu uma parada, está voltando agora. Tem o Coari, né, trabalho... Você falou de La Salle, que seria a pessoa da frente, o professor, técnico da equipe? O La Salle, na época, era a professora Silvana, né? Silvana, que trabalhou comigo no Rio Negro. Mas com a pandemia, o La Salle deu uma parada nos esportes, né? A Silvana está com um projeto dela de escolinha bem legal. Mas as últimas competições que ela estava no La Salle, a briga sempre era eu e ela, normalmente, que estávamos nas finais. Isso é bem interessante, ela ganhando, né? uma, eu ganhando outra. Mas assim, interessante, a gente conversa muito, eu e ela, que a gente sempre está brigando, um ganha, o outro ganha, mas a amizade que a gente tem... Sim, são adversários, né? Eu acho que isso é importante frisar. Né? São adversários e vocês estão aprendendo. E isso é importante. Tem um outro professor também,
não estou aqui lembrando o nome, acho que é Alexandre, Isso. né? Que eu vi também, acompanhei lá em próprios trabalhos dentro da universidade, na Newton Lins, e que eram pessoas que a gente via ali no foco, em querer vencer, em querer ganhar, e que estavam fazendo crescer o voleibol amazonense. Então, eu acho que quando tem essa disputa, né? Não essa questão de inimigos, mas de adversário, faz com que o esporte cresça. É isso? A gente tem, infelizmente no esporte sempre tem, né, alguma situação de técnicos que misturam um pouquinho as que coisas. extrapolam, né? Sempre tem, isso é verdade. Mas assim, eu acho que no vôlei a gente tem a grande maioria dos que estão ali brigando, se respeitam, admiram o trabalho do outro e sabe que um depende do outro. Porque, inclusive o professor Alexandre fala, não adianta a gente ser o rei de nada. Né? Alexandre, o sobrenome dele? Chaves. Alexandre Chaves, então um forte abraço para ele. Né? Abraço, Alexandre. Um outro grande fera também do voleibol amazonense, vi resultados aí também como medalha em Jogos Escolares Brasileiros, isso são muitos orgulhos. Inclusive, Ale, eu falo isso porque a gente gosta de enaltecer. Eu fui o primeiro atleta amazonense na natação a ganhar medalha nos Jogos Escolares Brasileiros. Quando ainda naquela época não tinha categoria. Então eu fui ganhar medalha com 15 anos, mas eu participava desde os 12 por 13 anos. E a gente foi subindo, crescendo, né, para poder chegar lá. Então é muito legal a gente enaltecer isso aí, porque é um trabalho fantástico. E conquistar, principalmente no esporte, que por equipes, uma medalha, é fantástico. Então eu digo assim, dois parabéns, né, não somente para você, mas todos os professores, porque realmente é uma coisa bem interessante. Nos conta essa tua vivência agora, então, depois de todo esse resultado maravilhoso que você teve aí em frente da seleção amazonense, e sendo convocado para trabalhar na comissão técnica da seleção brasileira. Como é que é estar ali, cara, naquele ambiente onde tu vê aquelas feras, né? Todo aquele pessoal ali que você sempre sonhou com certeza, e já deve ter visto outro, mas está lá no meio deles ali, podendo falar, né? Trocar ideias. Conta aí essa experiência, cara, pra gente. Cara, foi assim, muito interessante. Eu não imaginava que ia acontecer, né? Não sabia desse projeto da CBV de estar levando técnicos e como o professor Alexandre falou, né, Alexandrinho, que a gente chama, que é o supervisor de seleções, ele acompanhou o Campeonato Brasileiro todo lá, né, ele estava assistindo jogos, viu os atletas, inclusive teve um atleta do Amazonas que foi convocado para a seleção também. Show. Qual é o nome? Fábio? Fábio César. Fábio César. Hoje em Qual dia a posição do Fábio? O Fábio é ponteiro. Olha aí, show de bola. Ele jogou no Reinaldo Thompson, no infantil, que era uma equipe muito forte, professor Médici. Depois ele passou, o Reinaldo Thompson só tem ensino fundamental, né? Quando ele chegou no médio, ele foi jogar no Colégio Brasileiro, com o professor Val Ederson, que também é um outro que tem um ótimo trabalho. E aí ele acabou indo para o Paraná, tá morando no Paraná, tá jogando lá profissionalmente já, né? Na equipe de base ainda, mas... Bacana. E um moleque assim que, acima da média. Cara, o moleque é muito bom. Muita força física para a idade, é impressionante. E ajudou muito a gente no Campeonato Brasileiro, né? E aí ele, pelo Campeonato Brasileiro que ele fez, ele foi convocado também. Foi por isso que surgiu a tua convocação? Foi através disso? Na verdade, foi por causa do Campeonato Brasileiro. Eles pegaram os técnicos campeões da divisão especial e da primeira divisão para levar, para fazer parte dessa semana de avaliação de atletas para depois ter a convocação final da seleção, né? Como se fosse uma peneira, onde eles levaram vários atletas de todo o Brasil para de lá reduzir o grupo e aí começar os treinos da seleção realmente. E aí assim eu nem esperava, né? A gente foi campeão brasileiro, super feliz com o resultado. E aí quando eu olho no meu celular, alguns dias depois, esse número é do professor Arley, se não for, diga que eu preciso falar com ele urgente. Aí eu vi que era o supervisor da seleção brasileira. O que será, né? Tá bom, tava na escola, inclusive, dando aula. Aí terminou a aula, eu falei, sou eu mesmo, tal. Aí eu preciso entrar em contato com você. Eu falei, tudo bem. Aí ele me ligou e aí falou, né? Deu a notícia, a gente tá te convocando para a seleção brasileira para fazer parte num período de treinamento aqui. E eu fiquei assim muito feliz, mas ao mesmo tempo assim, né? Caramba, como é que... Nunca imaginei, né? Que o cara ia chegar assim numa situação e só me avisar já. E aí ele falou, a gente vai precisar só correr, que vai precisar de ver documentação, ver a tua viagem, porque já era meio em cima, né? E aí, sem problemas, vamos correr atrás. Aí falei para ele, só preciso que vejam a questão da documentação, porque
como eu sou professor em escola, né, a gente precisa... Era isso que eu ia te perguntar, né? Como é que você faz, inclusive, quando vai... porque assim, existe na Lei Pelé um artigo da lei que ampara, né, que você está... Se você for convocado. Quando você está em seleções brasileiras representando o país ou representando seu estado em competições nacionais, você não pode pegar falta, né? E assim, entreguei o documento, saiu a nota oficial de convocação da seleção brasileira, mandei para lá. É um problema para a escola, mas é um orgulho muito grande também, né? Com certeza. Qual é a escola, no caso? A escola é Escritora Nízia Floresta, uma escola de 1º ou 5º ano. Onde fica? Fica próximo ao Newton Lins, ali no Beija-Flor. É uma escola municipal ou estadual? Municipal. Municipal, nome do diretor, diretora? O diretor Luiz, aí mandar um abraço para ele também. Ficou meio assim, porque... lógico, porque, né? assim, como eu expliquei para ele, a gente teve várias viagens seguidas. Normalmente as competições são diluídas durante o ano, né? E esse ano foi um ano atípico. Eles puxaram todas as competições agora para o começo do ano. Convocado direto. E aí eu viajei com a seleção sub-18, aí viajei para o vôlei de praia, para o CBDE. Do vôlei de praia eu fui direto para a seleção brasileira e de lá eu fui direto para Foz do Iguaçu para o... E ele te substitui na escola? Não, na verdade não teve substituto. E aí eu negociava que tem a sexta-feira, que é o dia de HTP, para fazer reposição de aula. Né? Mas aí ele conversou comigo. A gente sabe muito bem que você quer atender como professor de educação física. Assim, a escola lá é muito, muito legal, assim, de trabalhar. Bacana. As crianças que são carentes, né? E que a educação física é um momento para eles assim. A gente entende muito dele. Eu passei por isso aí também, indo para a escola municipal, estadual, e realmente o que você falou é tudo, né? Mas continua falando lá sobre a tua convocação para... E aí ele acertou as datas e eu fiquei... Foi muito tenso no começo, porque uma oportunidade única, né, na vida, assim, pô. Era um sonho, né? Só que ao mesmo tempo foi essa situação de eu estar em competições já em cima, né? Teria essa competição do CBDE de vôlei de praia numa semana, aí tinha uma semana de intervalo e eu teria a de quadra. E nessa semana de intervalo certinho caiu esse período que eu estaria lá em Saquarema na seleção brasileira. E aí eu fiquei assim, minha preocupação era como é que eu vou conseguir conciliar. Né? E ainda tinha um problema, o CBDE é verba federal, né? As competições, eles mandam passagem, já tinha saído meu bilhete de ida e volta, sendo que na volta já seria no dia que eu teria que estar em Saquarema. Eu só ia chegar em Manaus na madrugada do dia seguinte. E eu, pelo projeto da CBV, que eles também é uma verba pelo Comitê Olímpico Brasileiro, quando começa as atividades, todo mundo tem que estar lá já, a comissão técnica toda, e eu iria chegar depois. E aí, ele, conversando com o Alexandrinho, o supervisor de seleções, um cara parceirão, ele, não, a gente vai correr atrás aqui, resolver. Aí conversei com o pessoal do CBDE, eles ficaram meio assim, mas conseguiram resolver. Eu tive que sair um dia antes de Rio Branco, onde estava sendo a competição. Aí o CBDE botou minha passagem indo para São Paulo e a CBV já agilizou para me levar de São Paulo para o Rio. Eu ia chegar na noite anterior e só tinha que estar meio-dia em Saquarema no outro dia. Aí o supervisor de seleções ainda foi... Até nisso ele foi parceirão. Me pegou no aeroporto, fiquei na casa dele, dormi lá, e de manhã cedo a gente já foi para o aeroporto buscar os outros atletas que estavam chegando e pegou a van para ir para Saquarema. Então, e assim na preocupação, né? E aí a seleção terminava, eu saía à tarde de lá de Saquarema e também não daria tempo de chegar em Manaus para viajar com a minha equipe para ir para Foz do Iguaçu. Aí o que a gente teve que fazer? Não embarquei com a equipe de Manaus, deu no show, inclusive na passagem, quase me dá um problema. Mas aí a CBV me botou para ir do Rio de Janeiro direto para Foz do Iguaçu. Né? Eu cheguei lá, a equipe já estava lá, eles chegaram antes de mim. Mas cheguei na noite anterior que começava a competição. Né? Foi integrado lá a equipe. Isso. E me conta aí, o que é essa? É uma clínica, né? Seria... uma semana de treinamentos para avaliação dos atletas, né? Certo. E assim, o que tu aprendeu? O que tu acha que somou para ti lá, além da experiência de estar com atletas de alto nível? Assim,
A semana é interessante porque você vive para aquilo. A gente está acostumado aqui por não ter aquela estrutura, não ter a condição de treinar. A gente tem um horáriozinho à noite, né? 2 horas de treino Faz por como dia. pode, né? É. Exato. E lá a gente tá dentro de um local só para fazer isso. Tinha treino em 2 períodos, com toda a comissão técnica, uma coisa que aqui a gente acaba sendo tudo, né? A gente é técnico, Exato, preparador físico, psicólogo. E lá a gente estava fazendo toda a avaliação, não só técnica, né? Teve a avaliação física, muito interessante assim, o fisioterapeuta e o preparador físico, a gente ficou ajudando eles na avaliação física e avaliação com o fisioterapeuta para prevenir possíveis lesões, né? Ver equilíbrio muscular. Essa parte de preparação física e fisioterapia foi muito legal, cara. A gente teve dias que a gente não teve treino pela manhã, que era só avaliação física, e a gente ficou acompanhando eles e muita coisa legal a gente deu para aprender. Aí você só fica com isso vidrado, aí, né? E além disso, os treinos mesmo com bola, né? A parte de... e foi muito legal porque o técnico, o Cadillac, né? Luiz Carlos Cadillac, de Santa Catarina, ele é o técnico da seleção brasileira hoje em dia. Foi técnico do Flamengo. Agora ele subiu com uma equipe para a Superliga A, estava na Superliga B, foi campeão com muita molecada nova, né? Fez um trabalho excepcional, um cara fora de série, não é à toa que hoje em dia ele está como técnico da seleção brasileira. E assim, super parceirão, deixaram a gente à vontade. Estava eu, a Patrícia, uma técnica de Campinas, e o Wallace do Rio de Janeiro, que é técnico do Fluminense. A gente, junto com ele dividiu e a gente ficou, esse treino aqui vai ser contigo. Eles dividiram em grupos que eu achei bem interessante também. Eles observavam vocês? Sim. Também? A gente ficou responsável por alguns treinos. Ah, tá. No caso, o planejamento dos treinamentos também? Também. Para que eles pudessem observar? Isso. Havia na verdade, foi um trabalho... Na realidade, não foi observação com a gente, né? Foi um trabalho de parceria para que a gente... Pudesse evoluir, né? Fazer junto com eles. E aí ele dividiu em grupos, assim, lá eles treinavam, até por ter essa estrutura toda, né? Dividiam em grupos, trabalhavam um grupo de centrais e levantadores e o outro grupo de ponteiros, líberos e opostos, que são os laterais que eles chamam, porque aí dá para você fazer trabalhos específicos de acordo com a posição. E aí a gente fazia assim, chegava mais cedo no ginásio, começava a avaliação física, o primeiro grupo, né, o grupo 1, aí acabava a avaliação física, ia para a quadra, para começar o treinamento, treinava separado. Aí, digamos que no primeiro dia eram levantadores e centrais, chegavam mais cedo, faziam avaliação física. Quando eles iam para a quadra, chegava o segundo grupo para fazer a avaliação física. E aí, enquanto isso, estava treinando com bola o grupo 1. Aí o grupo 2, quando terminava a avaliação física, era o horário que terminava o segundo treino, né? O primeiro treino de quadra do grupo 1, e aí passava para ir para a quadra. Então, o grupo não trabalhava em todos os horários juntos, né? É bem interessante como eles trabalham, que aí fica uma coisa mais específica que você trabalha de acordo... O voleibol tem muita especificidade de posição, né? Sim. Se trabalha muito, por exemplo, central, o cara é especialista, é bom, mas ele só faz aquilo. Ele bloqueia, ele ataca, mas chega no fundo, ele já não joga, né? Ele sai que entra o líbero. Então, cada posição tem um trabalho mais específico e eles... Aqui a gente não tem condições de trabalhar tão separado, né, por ter pouco tempo. E assim foi uma rotina bem legal. De manhã a gente fazia trabalho com bola de fundamento. Hoje em dia é um trabalho, uma coisa que eu aprendi. Eu já tinha ido lá em Saquarema com um projeto que levava técnicos de todo o Brasil para fazer uma clínica. Hoje em dia mudou muito o trabalho de voleibol, né? Evoluiu demais. A gente trabalhava fundamento muito, que tu deve ter acompanhado isso, aquele trabalho mesmo de escolinha, de você parar e faz a manchetezinha, faz o toque. E hoje em dia todos os trabalhos eles são em cadeia, né? Tu trabalha tudo praticamente dentro da situação de jogo. Então tu trabalha, um cara ataca em ti, tu defende, o outro vem e levanta. Então tu tá trabalhando os fundamentos mais de acordo com a situação de jogo. Não 2-2 ali tocando bola um pro outro, que não é o que tu vai usar no jogo. Então, muitos trabalhos assim. E todos os trabalhos trabalhando em situação de jogo e fazendo com que os atletas pensem no que vão fazer para poder funcionar. Então, a questão da inteligência para o jogo é muito trabalhada, é bem interessante. Bom, isso mostra a grande condição que tem o Brasil hoje com relação ao voleibol mundial. E
Isso mostra que a estrutura que é montada né, em Saquarema, né, que você estava falando, pela seleção brasileira, pela CBV, CBV, Confederação Confederação Brasileira. Brasileira de Voleibol, ela é fantástica e que é copiada, inclusive, com certeza, a seleção do mundo todo. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. Eu vi a seleção peruana com uma grande equipe, acho que na década de 80, talvez 90, e que eram fantásticas jogadoras, muito altos e tudo mais. Por que esse declínio no esporte também Cuba também, que teve um voleibol de alto nível, né? Tanto no feminino, principalmente no feminino, quanto no masculino. E o Brasil evoluiu realmente, saiu naquela briga e passou a ser o protagonista de grandes eventos e hoje é copiado pelo mundo todo. Como é que tu vê isso aí, Arlen? Assim, essas seleções, no caso do Peru, eu acho que foi falta de investimento mesmo, né? Com o tempo foi ficando. O Brasil passou um tempo no feminino para conseguir começar a ganhar, né? Mas depois que ganhou também. E assim, essa evolução do Brasil na realidade foi isso. Investimento, uma coisa muito interessante que a gente vê no voleibol. Hoje em dia, para você ser técnico de voleibol, para participar de competições, como eu te falei, né? Tem os cursos. Se você não for treinador nível 1, você não pode ser nem auxiliar técnico no Campeonato Brasileiro. Se você for formado, hoje em dia a gente tem a questão da licenciatura e do bacharelado, né? Se você tiver licenciatura, você ainda assim não pode dirigir equipe. Tá? Então é muito interessante. A CBV ela preza muito pela qualidade e por isso a gente tem o voleibol como tá. Você tem que ser nível 1 para ser auxiliar técnico. A partir de nível 2 você pode dirigir seleção juvenil. Só com nível 3 você dirige seleção adulta em nível nacional. Então, não é qualquer todos, no profissional caso da comissão chega. técnica, são profissionais de educação física, no caso. Com cursos da CBV. Que legal. Tá? Se você não... Os cursos deles duram... Na época que eu fiz, eram 10 dias, se eu não me engano. 10 dias. E com 8 horas por dia de curso. Você ia de manhã, 8 a meio-dia. Intervalo, 2 às 6. O que eu fiz, o segundo curso em Porto Velho, era à tarde e à noite. A gente tinha aula de 1 às 5 e depois de 6 às 10 da noite. Então você passa 10 dias vivendo para isso, estudando, e é bem puxado. Muita gente não passa no curso. Que bacana. E assim, se você não tiver o nível, você não pode dirigir equipes. Então, isso acaba refletindo na qualidade, né? Porque quem está trabalhando com as equipes em todos os estados tem que ter esse nível, senão não pode dirigir equipe. Então é um negócio bem legal como eles fazem. Tem outros esportes que não é tão rígido, né? Mas eu acho que um dos principais fatores é isso, investimento na qualidade dos técnicos para que tenha um trabalho de qualidade na base. Né? A gente vem falando sobre isso, tocando sobre a questão da estrutura para qualquer esporte. A gente brincando que o Amazonas é um celeiro de atletas para qualquer modalidade. E falei sobre o Antônio Pizonha, meu amigo Antônio Pizonha, que inclusive há algum tempo atrás estava fazendo até triatlo. Mas assim, descobri um piloto de Fórmula 1, pilotar o William. Começando aqui pelo kart, né? Eu falei na pista da Vila Olímpica e você falou na pista da... Era um estacionamento que tinha do lado da central de artesanato ali, né? Que hoje em dia é a Sensa. Era perto de casa e eu ia assistir lá as corridas de kart lá, era muito legal. Aí você vê, nós temos atletas diversas modalidades, mas que infelizmente pela questão da estrutura não conseguem ir mais longe. E os que conseguem ir lá adiante são aqueles aguerridos, aqueles caras fora da linha, que eu acho que é o caso seu, né? Ale, a gente está torcendo muito pela tua chegada a um patamar maior. Você merece, a gente sabe por toda a tua dedicação ao esporte, tá bom? Tu lembra de algum nome antes da tua geração? A gente falou do Clark, mas acho que lá para a década de 60, talvez 70, teve alguns atletas também que foram brilhar. Tu se inspirou em algum desses atletas aí? Aqui no Amazonas a gente teve uma geração... assim, antes da minha época da Jonasa, né? Isso, eu gostaria de tocar exatamente o que você tocasse nisso. Eu não cheguei a acompanhar muito, porque, como eu te falei, né, eu comecei já a jogar realmente sério, já com 17 anos, e essa galera, eu ouço muito falar, mas eu não cheguei a acompanhar. Mas teve atletas que foram para a seleção brasileira, né?
Paulo Paulinho Avelino. Avelino. Paulo Avelino, o pessoal fala, eu não cheguei a acompanhar, mas ele chegou aí para a seleção brasileira, diz que Arrebentava. o William, levantador da seleção brasileira, o pessoal fala que era a reserva dele. Olha aí. Pra ver o nível do cara. Eu vi o William jogando, hein? Imagina que o Paulinho arrebentava na quadra como tem levantador. vários atletas aí. Tivemos também o que chamamos de Paraná, meu amigo Witzel. E falar também que era um grande jogador também de voleibol, entre tantos outros. E no feminino, algum atleta assim em destaque? No feminino, assim, mais antigas, assim, eu não lembro, né? Da minha época, já quando eu estava parando e comecei, tinha umas atletas, assim, bem interessantes. Tem a Luciana, que acabou indo embora, foi jogar vôlei de praia, morou em Fortaleza, né? Chegou a jogar o circuito brasileiro de vôlei de praia. A Andréia e a Andresa. São duas irmãs, não é isso? As irmãs. Ela está representando um país... eu não lembro o nome do país. Mas elas foram, jogaram até a Olimpíada, isso, né? Exato. E moram, acho que estão em João Pessoa hoje em dia, também eram de Fortaleza. A Andresa, inclusive, é esposa do Bruno, né? Que é o amazonense jogador, também. Isso, um abração pro Bruno. Bruno, grande abraço aí. A gente sempre está conversando também. E acho que que eu lembro das meninas, assim, tem a Laiana, que foi uma grande atleta. Na época estava indo embora, e tinha tudo para ir embora de Manaus, que jogava muito, mas que teve o problema lá, né? Adoeceu e aí acabou. Mas como eu costumo dizer, Deus escreve certo por linhas tortas. É do vôlei sentado. Minha amiga de faculdade, inclusive, também. A Laiana é uma pessoa maravilhosa. É. Agora, inclusive, ela estava na abertura do jogo das escolas particulares. Eu falei com ela lá. Eu sou muito fã dela, não só da atleta, mas a pessoa. É uma pessoa maravilhosa. É verdade. E assim, foi legal porque ela acabou não indo pelo vôlei, né? Mas aí, hoje em dia, é uma atleta paralímpica, já foi para a Paralimpíada, já é uma medalhista, atleta, né? Que uma pessoa maravilhosa. Então você vê como a gente tem uma história bacana no esporte, né? E que a gente fala assim pelo nome do programa, Fera do Esporte, porque nós temos muita gente. Eu estou te entrevistando aqui, mas a gente gostaria muito de trazer todo esse pessoal no programa. Hoje você está representando o voleibol do Amazonas aqui nessa entrevista do Fera do Esporte aqui na Star TV. E a gente aproveita para que vocês, telespectadores, possam se inscrever, curtir e compartilhar nosso canal, tá legal? Porque a gente possa cada vez fazer um programa melhor para vocês. Ale, vamos já... Daqui a pouco teremos que encerrar nossa entrevista. Eu fico sempre muito feliz, cara, quando recebo uma pessoa assim no seu naipe, né, com tanto conhecimento. As pessoas que vêm aqui não são à toa, elas vêm porque realmente a gente faz uma seleção para escolher. Estou trazendo outros aí, temos uma programação para outros atletas virem aqui também. Mas eu queria falar de família. O que tem? Tua mãe, teu pai? Conta um pouquinho aí como é que é a família Barroncas. A família eu perdi meu pai bem cedo, né? Minha mãe que segurou a gente lá, 6 filhos, não é fácil, assim. Eu sou... Acho que nós todos, né? Nós filhos, assim. Tu também conhece, né? Minha irmã tem uma amizade legal. E assim, a minha mãe realmente é uma pessoa muito especial. Que foi mãe e pai. Eu fico imaginando, até louco, a gente, imagina, com 6 filhos, a gente tinha uma condição legal, meu pai tinha um trabalho bom, mas de repente, com a perda dele, caiu um pouquinho e ela, muito guerreira, segurou assim os 6, foi mãe, pai, correu atrás de fazer as coisas para que a gente tivesse. E graças a Deus... e a essa batalha dela aí, graças a Deus a gente se encaminhou bem na vida, os 6 aí, mas assim, acho que eu sou suspeito para falar o tanto que eu sou fã dela. Até os meninos falam, né, meus irmãos, que eu acho que eu sou o mais apegado e o que eu mais... E ela também puxa um pouquinho, até acho que por ela ver. Qual o nome da sua mãe? Nazaré. Dona Nazaré. Um beijão. Um é forte uma abraço, pessoa muito especial. Com certeza. Meu pai também, o pouco tempo que a gente teve, mas assim, era um cara que é exemplo. Todo mundo que conheceu, uma pessoa muito especial também, maravilhosa, um grande exemplo de ser humano que quem conheceu admirava e fala muito. Meus irmãos, assim, tem um irmão por parte de pai que mora no Rio, né? E tem da minha mãe com meu pai, eu e o Afrânio, meu irmão também, que é parceirão. A gente é que está mais sempre com a mamãe, né? A gente está
sempre com ela. E tem as minhas irmãs, a Marina, que é a mais velha, a Kedna, que é a segunda, a Rosângela, que é Rosângela, que grande tu também amiga. conhece. É isso. E tem a Alessandra, que é a mais nova, né? Eu sou o penúltimo e tem a Alessandra, que é a mais nova. Ah, tu é o garotinho da casa, né? Sou o penúltimo. Que bacana. E me diga uma coisa aqui, tu tens algum hobby? Cara, assim, eu sempre gostei de música, né? Eu, quando era moleque, quando eu comecei a jogar, eu tinha uma banda de rock, né? Eu tocava Sério mesmo? bateria. E só que o vôlei acabou atrapalhando a banda. A banda. A banda tinha ensaio todo sábado. Era uma galera do conjunto, eram os meninos mais velhos, que ele tinha uma banda. Aham. E aí Tu lembra o nome? era Câmbio Negro. Câmbio Negro, olha aí. Aí, só que aí eles tinham uma banda dos meninos mais velhos e eu tinha um irmão mais novo do baixista, começou a aprender a tocar baixo. O irmão do guitarrista começou a tocar violão. O irmão não, o primo. E aí eles foram montando a banda e acabou sobrando bateria para mim. Não sabia nem para onde ia. Então, vamos fazer essa Tá banda. bom, a gente Empolgado faz. com os meninos mais velhos. Resultado, no final das contas eu acabei entrando na banda dos meninos mais velhos. E aí a gente ficou um bom tempo tocando aí. Chegou a ganhar com uma música nossa, aquele festival que tinha do Colégio Objetivo, era FICO. Olha Era que legal. uma música nossa que foi, na época, até autoria? o Bessa lá, Aham. Turenco Bessa. no o pai. Ah, o pai. Ele tava... Aníbal. Aníbal Bessa, ele estava na comissão jogadora, elogiou, assim. A gente tinha umas músicas autorais aí bem legais. Não, isso E eu passei um tempo. Só que foi a época que eu comecei a jogar vôlei de praia no Sermão. E eu era tão fome que eu chegava 8 da manhã no Sermão e ia sair 5 da tarde. A galera da banda algumas vezes ainda chegou a ir lá, me buscava lá para voltar para ensaiar, mas depois acabou não dando certo. O vôlei venceu. Largaram porque eles disseram que o vôlei... Depois de um tempo eu passei a tocar na Marujada, né, do Caprichoso, que para mim assim era... Então, não vou a minha perguntar terapia. então, né? Tu é azul? Azul. Sou azul. E Que aí legal. eu passei vários anos aí na Marujada. Esse ano, por conta do voleibol, eu acabei... Tô até um pouco triste porque Não vai poder era minha participar. terapia, né? Assim, Aham. eu gostei muito de... Quando eu vou ensaiá-la é onde eu relaxo, estou fazendo uma coisa que não é... Porque querendo ou não, eu faço o que eu gosto no voleibol, mas a gente sabe que esporte de rendimento Puxado é demais. pressão o tempo precisa... todo. E aí, como eu tive essas várias viagens, eu não estava podendo ensaiar, né? E aí, por conta de não estar podendo ensaiar, eu infelizmente esse ano não vou Não vai tocar em poder Parintins. participar. Mas eu quero voltar ano que vem. Guarda minha vaga aí. E algum time de futebol que tu gosta? Aliás, um outro esporte que você gosta, que você curta? Eu gosto Futebol muito é de futebol. brasileiro gosta muito, Eu né? sou flamenguista, né? Flamenguista. Opa. Esses últimos anos aí, só alegria. Agora deu uma caída um pouquinho, mas não dá para ganhar tudo, né? Mas a gente está, graças a Deus, tá no saldo aí com esses últimos anos aí. Eu gosto muito de basquete, costumo assistir. Eu acho que praticamente o que eu mais curto assistir além do vôlei é basquete e futebol. Futebol, Que né? eu assisto bastante. Que bacana. Tu, projetos aí pro futuro? Cara, agora, uma coisa que eu achei que eu não ia fazer, né? Mas graças a Deus eu fiz e está dando certo. Eu abri um CT, né, de vôlei, uma escolinha. Bacana, diga aí onde é que é. A gente está lá no Colégio Palas Atena, ali no Parque 10. Dia de terça e quinta a gente começou um projeto bem legal lá. Há alguns meses lá e já, graças a Deus, está crescendo bem. A galera que está fazendo está gostando, está trazendo outros. E a gente já está com bastante alunos. É prazeroso ver, assim, a gente está acostumado a trabalhar com rendimento, né? Assim, muita gente antiga que jogava voleibol, que está voltando a brincar para fazer um trabalho de se divertir, de relaxar à noite. Eu tenho um aluno, seu Cândido, com 60 anos de idade. Você vê o prazer bacana. Que é ele... Assim, é o xodó da galera. A gente, assim. como educador físico, realmente nos enche os olhos, né? Aí tem crianças, tem mais velhos. Eu ia te um perguntar, negócio bem falando legal. no seu canto aí, tem seleção amazonense de Master de vôlei? Não, na verdade tem alguns campeonatos, né? Inclusive, aí é quando eu jogo ainda, de vez em quando. Tem os torneios Master que o pessoal faz mais no vôlei de praia, né? Teve uns torneios que foram bem legais. O primeiro que eu participei, assim, era o Relíquias do Vôlei, né? O Tino, que é um dos atletas da antiga aí, inclusive foi embora de Manaus, não sei como é que vai continuar. Mas era bem legal esse torneio. Eles trouxeram o Luizão, o Magal
O André, só os feras do vôlei de praia que foram embora de Manaus, né? Que Grande Magal, né? E Saudade Bruno, dessas feras e aí. o Bruno veio também. É você falando assim, a gente vai lembrando, cara. Eu só- estou no meio do esporte há tanto tempo, eu conheço tantos atletas aí. Isso é tão bacana a gente poder estar ouvindo aqui o nome dele. Magal agora, né? Magal. Falou do André, de tantos outros aí, A do gente Luizão. tem um grupo na galera da antiga do vôlei que eles estão. Um forte abraço para toda essa galera aí, porque vocês moram no nosso coração e fizeram parte dessa, como fera do esporte do estado do Amazonas, tá bom? E eu, como eu te falei, eu comecei tarde. Quando eu comecei no vôlei de praia, era a época que Magal, André, Luizão. Pô, para mim foi uma honra, assim, quando teve esse Relíquias. Leonardo. O Leonardo tá... Leonardo, foi um dos grandes também. Craque. O cara era fora de série. Ele tá, se eu não me engano, ele tá morando em Recife. Fera demais. E assim, esse torneio Relíquias foi legal, porque fazia várias equipes aqui, a galera daqui, e trouxeram o Luizão, montou um time. Luizão, Magal, André, Bruno, né? E aí... Ainda perderam? E eu fui levantar para eles, né? Muito difícil jogar com esses demais, craques. né? Teve esse primeiro e o segundo torneio, cara, assim, para mim foi... Trouxeram o Roberto Lopes, que é o primeiro brasileiro, acho que campeão mundial de vôlei de praia. Né? Jogava Franco e Roberto Lopes. E eu era muito fã desse cara. Cara, quando falaram que eu ia jogar com ele, para mim... Chegou no torneio lá, quando eu nunca tinha ficado nervoso, acho tão assim. O cara tá jogando no meu time. Aí foi maravilhoso, assim, foi uma experiência. Acabou a competição ele elogiando, né? Porque eu defendi pra caramba. O melhor defensor que eu já vi de todos os tempos para mim me elogiou. Que bacana. E assim, foi lindo ver a homenagem, como ele já tinha parado de jogar, né? Cara, foi muito legal ver o cara chorando, assim, emocionado pela homenagem de a gente trazer ele para cá e todo mundo tratar ele bem. Foi um dia assim especial. Que bacana. Isso não paga, né? Arley, a gente vai ter, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa e gostaria de continuar, legal? Peço que vocês curtam, compartilhem, né? Se inscrevam no nosso programa também, não se esqueça de fazer isso aí, para que cada vez a gente possa fazer um programa fera do esporte, mais forte para todos aí, tá legal? Arley, para finalizar, tem alguma pergunta que eu não fiz a você, mas que você gostaria de responder? Cara, acho que não. Perguntou sobre a questão do trabalho, como é feito aqui, a situação lá fora. Acho que não tem. Acho que foi completo, cara. Tudo você está assim, feliz no momento? Você está feliz no que está vivendo a tua vida no profissional no momento? Muito feliz, cara. Assim, principalmente depois dessa pandemia, né, cara? Foi um momento bem complicado, né? A gente, para quem vive do esporte, para quem gosta, aliás, né? Você tocou num assunto bem interessante, que o esporte é que salvou muita gente aí. A natação, uma delas, eu tenho certeza que o voleibol também, porque todos os exercícios que se faz, né, para tentar se voltar a uma parte aeróbica, melhorar os batimentos cardíacos, enfim, esporte em si, né? E assim, a gente que trabalha com competição, ficar esse tempo todo sem isso, é um vício pra gente, cara. E assim, foi bem complicado no começo, né? A gente ter que estar dentro de casa, sem poder fazer o que gosta realmente. E assim, feliz demais por ter voltado às competições e, pô, melhor ainda voltar conseguindo ótimos resultados, né? A gente, depois de tanto tempo parado, de saber, nem saber como é que seria, quando que a gente ia poder voltar, saber se ia estar bem de saúde, né? De nossa família, assim. Foi um momento, assim, muito complicado, a gente não saber nem o dia de amanhã, né? É verdade. E aí, quando a gente volta, assim, para mim está sendo os momentos mais felizes por ter passado por essa dificuldade toda e na volta a gente conseguir voltar tendo bons resultados, assim, né? Então, gente, eu agradeço pela participação de todos vocês no programa Feras do Esporte. Hoje entrevistando essa grande figura aqui do voleibol amazonense, Arley Barroncas. E a gente agradece a participação de todos vocês. Então, Arley, um forte abraço e que a gente possa se encontrar mais vezes aí, que eu possa curtir muito mais resultados de você. Quem sabe a gente vê você como um técnico ali na frente representando a seleção principal do Brasil, tá bom? Eu que agradeço, mano. Obrigado aí. Você sabe que a admiração que eu tenho por você já não é de hoje, né? Por tudo que você representa para o nosso esporte. Não só pelo esporte, mas por conhecer você, por
as famílias se conhecerem. A gente já se conhece, não é de hoje, né? Há muito tempo e, assim, pode ter certeza que eu estou muito feliz. Acho que não teria melhor pessoa para me entrevistar pelo que você representa para mim, até por ter acompanhado o meu início, né? E é engraçado, você está tocando isso aí, que foi uma coincidência, uma feliz coincidência, porque você tocou em alguns assuntos aqui que nem eu realmente me lembrava, né? Um pouco mais de idade, e realmente as coisas se encaixaram perfeito, né? Mas a vinda do Arley ao nosso programa foi exatamente pelas conquistas dele como atleta e como treinador, tá bom? Forte abraço a todos vocês.